Oi, pessoal, esse vídeo aqui ele é um corte da FAMERP segundo dia dissertativas. Se você quiser ver a prova inteira, quiser ver uma playlist da FAMERP, quiser ver uma playlist desse tema específico dessa questão que você vai assistir o vídeo aqui agora, todos os links estão na descrição, beleza? Beleza, questão 12, FAMERP segundo dia. Então a gente dá uma olhada aqui, né, uma tabela, concentração, experimentos, velocidade de reação, questão de cinética química. A equação iônica balanceada representa a reação do ácido bromídrico com o ácido brômico em meio aquoso. Então aqui tá um ânion, outro ânion, né? Então bromato, brometo, H+, né? Esse par aqui é o ácido bromídrico e o ácido brômico, tá? Formou Br2 e água. Em um estudo cinético dessa reação em temperatura controlada, mediu-se a velocidade de consumo de cada reagente em diferentes concentrações. A tabela apresenta os resultados obtidos. Então aqui a gente tem o bromato, tem o brometo, tem o H+, e tem a velocidade da reação em mol por litro por segundo. Então tá, né? Foi mudando aqui a concentração dos reagentes e foi mudando a velocidade. Chique. Qual a fórmula molecular do ácido bromídrico? Então, beleza. Qual o número de oxidação do elemento bromo no íon bromato, né? Determine a ordem da reação em relação ao H+, na reação do ácido bromídrico com o ácido brômico em meio aquoso e escreva a equação de velocidade para essa reação. Muito legal, né? Então, duas coisas no A, duas coisas no B, temas aí das reações, né? Número de oxidação, fórmula molecular a partir do nome, né? Então, química inorgânica aqui pra gente, química geral, química inorgânica, nomenclatura molecular, e cinética química, lei da velocidade das reações, ordem de reação, que tá aqui atrás da minha figura da câmera. O A, pessoal, ácido bromídrico. Quem que você conhece que termina com hídrico no final? Ácido clorídrico. Como que é a forma do ácido clorídrico? Ácido clorídrico é HCl. Ácido bromídrico vai ser o quê? HBr. Ácido iodídrico vai ser o quê? HI. Então HCl, HBr, HI é ácidos terminados em hídrico. Ácido sulfídrico, H2S. Então, o que acontece? O ácido bromídrico vai ser o HBr. Então, aqui tem 6H+, né? Esse 6H+ da reação, 5 vem do ácido bromídrico e 1 vem do ácido brômico, né? Que tá aqui. O ácido brômico, quando perde o H+, forma esse ânion que é o bromato. Beleza? Não perguntou, mas a gente tá falando. Aí você lembra, né? O hídrico, ácido clorídrico, forma o cloreto, ácido bromídrico forma o brometo. Então, esse aqui é o brometo. Ácido sulfúrico forma o sulfato, ácido brômico forma o bromato. Então, você tem que lembrar que o ico vira o ato, beleza? Nomenclatura inorgânica de ácidos e de ânions. Número de oxidação, só fazer a continha aqui, né? Vamos fazer a continha do bromato. BrO3-, ele quer o NOx do bromo. NOx do oxigênio, geralmente, né, é -2, tirando os casos que o oxigênio está com flúor, né? Então, o oxigênio, como quase sempre é o elemento mais eletronegativo, o NOx dele é quase sempre fixo e -2. -2, né? Então, o que a gente faz? Tem um bromo, 3 oxigênios, uma vez X, que é o NOx do bromo, mais 3 vezes o NOx do oxigênio, que é -2. O soma dos NOx tem que dar a carga, que é -1. Então, X é igual a -6 menos 1, X tem que ser mais 5. Então, o NOx do bromo aqui, no bromato, tem que ser mais 5 para somar com o total de -6 dos oxigênios e dar -1. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai ter que fazer a lei de velocidade e a ordem de reação em relação aos reagentes. Então, como que a gente escreve a lei de velocidade de uma reação química? A velocidade é igual a constante de velocidade vezes a concentração do reagente elevado à ordem de reação em relação a esse reagente.
vezes o outro reagente, a ordem de reação em relação a esse, e essas ordens de reação não são necessariamente os coeficientes estequiométricos. Então a gente tem o bromato, o brometo e o H+. Coeficientes estequiométricos 1, 5 e 6. O X, o Y e o Z são as ordens de reação. Vai ser 1, 5 e 6? Não necessariamente. Na maioria das vezes, inclusive, não é, tá? E como que a gente faz para achar essa ordem de reação, que é o que ele pediu? Ele pediu a ordem de reação em relação ao H+, e pediu a equação de velocidade. A equação de velocidade, você tem que achar o x, o y, z e montar essa expressão aqui. Ah, e os produtos? Os produtos não interessa. É a velocidade, é a constante de velocidade K vezes o quanto que consome desses reagentes. Então, a velocidade da reação é determinada em relação ao consumo dos reagentes aqui com a sua ordem de reação específica, x, y, z. Como que a gente vai fazer isso? A gente compara duas situações, é um clássico, a banca da VUNESP adora isso daqui. Então a gente vai comparar o experimento 1 com o experimento 2. A concentração de bromato dobrou, a concentração de brometo ficou igual, por isso que tem um símbolo de igual. A concentração de H+ ficou igual. E o que aconteceu com a velocidade de reação? Saiu de 2,4 vezes 10 a menos 3 e foi para 4,8. Então aqui a gente tem uma reação de causa e efeito. Ao dobrar a concentração de bromato, dobra a velocidade. E aí a gente pode fazer o quê? Pensa na expressão da constante de velocidade. Pensa na lei de velocidade que a gente tem aqui. A concentração de brometo não muda. A concentração de H+ não muda. A constante não muda. Então, o K vezes essa concentração que não muda, vezes a concentração de H+ que não muda, virou essa constante aqui diferentona. Então, a velocidade é igual a uma coisa constante, que é a concentração de brometo, a concentração de H+ que não mudou, vezes a concentração de bromato e a ordem de reação. Ao dobrar a concentração de bromato, dobrou a velocidade. Qual que tem que ser o valor de x? Então eu coloquei, por exemplo, aqui 2 e deu uma velocidade de 2. Eu coloquei uma concentração de 4, deu uma velocidade de 4. Qual que tem que ser o valor de x para respeitar essa relação diretamente proporcional? X tem que ser igual a 1. Quando você dobra a concentração do reagente e a velocidade dobra, a gente fala que esse reagente ele é de ordem 1. É um reagente que tem ordem de reação, uma reação de primeira ordem em relação a esse reagente. Então, é uma relação de primeira ordem em relação ao bromato. Ah, mas ele pediu do H+. A gente vai chegar no H+. A gente está fazendo primeiro do bromato, que é o que aconteceu aqui do experimento 1 para o experimento 2. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, do experimento 1 para o experimento 3. A gente não vai fazer do experimento 2 para o experimento 3, porque a concentração de bromato dividiu por 2, a concentração de brometo triplicou. Você está mudando duas coisas. Então, do 2 para o 3, a gente não vai analisar, porque você está mexendo em dois fatores. Se você mexe em dois fatores, você não sabe qual daqueles fatores faz a consequência. Então, você tem duas causas e uma consequência para analisar. Você não sabe qual das causas ali, bromato ou brometo, né? Que você está mudando aqui do 2 para o 3, que está causando essa mudança de velocidade. Então, não se compara quando muda mais de uma concentração. Por isso que a gente vai comparar do 1 para o 3, porque a concentração de bromato está constante, a concentração de brometo triplicou, a concentração de H+ está constante e a velocidade saiu de 2,4, 2,4, 4,8, 7,2. A velocidade triplicou também. Então aqui a gente tem a mesma coisa. Ao triplicar a concentração de brometo, triplicou a velocidade. Então a ordem de reação em relação ao brometo é 1. É de primeira ordem. Então x é 1 e y é 1. Agora, vamos fazer aqui, ó, de 1 para 4. Dobrou a concentração de bromato, manteve a concentração de brometo e dobrou a concentração de H+. Não dá. De 2 para 3, a gente já viu que não dá. Vamos fazer aqui, ó, de 2 para 4. Concentração de bromato ficou constante. Concentração de brometo ficou constante. Concentração de H+ dobrou. Opa, então dá para analisar.
de 2 para 4, dobrou a concentração, desculpa, manteve constante a concentração de bromato, manteve constante a concentração de brometo e dobrou a concentração de H+. Ao dobrar a concentração de H+, o que aconteceu com a velocidade? Saiu de 4,8 vezes 10 a menos 3 e foi para 1,92 vezes 10 a menos 2. 1,92 vezes 10 a menos 2 é o quê? É 19 vezes 10 a menos 3. Então é 4,8 vezes 2, 9,6 vezes 4, 19,2. Então, ao dobrar a concentração de H+, a velocidade quadruplicou. Então a gente vai ter que analisar aqui de novo, ó. Concentração de bromato e de brometo ficou constante, vezes o K dá uma constante aí específica do 2 para o 4 aqui. Então a velocidade é igual a constante vezes concentração de H+, e a ordem de reação Z. Ao dobrar a concentração de H+, a velocidade dobra. Então vamos pensar valores aleatórios aqui. Se a concentração for 2, a velocidade é 2. Se a concentração for 4, ou seja, eu dobrei, a velocidade não vai ser 4, ela vai ser 4 vezes maior. Então ela vai ser 16. O que eu faço aqui para ter essa relação que você dobra um e o outro você multiplica por 4? Você tem que ter um Z igual a 2. Então 2 está para 2, 4 está para 16, 3 está para 9, né? Porque é 3 vezes 3. Você tem ele ao quadrado. Então, você dobra a concentração, a velocidade quadruplica, porque tem um coeficiente, tem uma ordem de reação ao quadrado aqui. O Z, então, tem que ser 2. A gente tem esse perfil, tá? Se você dobrar a concentração e a velocidade quadruplicar, é porque a ordem de reação é 2. Se você triplica a concentração e a velocidade multiplica por 9, é porque é 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. E aí você tem essa relação ao quadrado, por isso que a gente achou Z igual a 2. Então a gente já fez tudo aqui. Vamos passar isso para o espaço de resposta para a gente entender. Beleza? Terminamos já. Agora vamos ver como que isso fica escrito, né? Porque tem que explicar. Ah, tá. Vamos voltar aqui para ver como que ele perguntou. Então, qual a fórmula molecular? HBr. Qual o número de oxidação? 5. Ele não falou determine o número de oxidação. Quando ele fala determine, aí você é obrigado a mostrar isso aqui. Aqui, ó. B. Determine a ordem de reação em relação ao H+. Determine significa que você tem que explicar como que você chegou nessa ordem de reação igual a 2. Então, esse item B que ele falou determine, você vai ter que explicar como chegou nesse 2 aqui. Isso vai ser importante no espaço de resposta. E escrever equação de velocidade, só escrever equação de velocidade, colocar 1, 1 e 2 do jeito que a gente tinha feito aqui. Beleza? Antes da gente ir para a resposta, eu queria mostrar uma coisa para você. As 3 principais ordens de reação aí. Então, por exemplo, se eu tiver um reagente que ele é de ordem 0, ele não influencia na velocidade. E aí, se a gente tiver um gráfico, tem alguns exercícios, na VUNESP não é muito comum aparecer gráfico, tá? Mas para você aprofundar seu conhecimento. Se a gente tem um reagente de ordem 0, você muda a concentração, ó, você vai mudando a concentração e a velocidade não muda. Então, ele independe da concentração desse reagente. Aí a gente fala que esse reagente é de ordem 0. No caso do brometo e do bromato, eles são de primeira ordem. O X e o Y, que são aqueles números que ficaram em cima deles, era 1. Então, o que acontece? Se você sai de uma concentração e dobra a concentração, a velocidade dobra também. Então, você tem essa reação, ó, essa relação linear. Dobrou a concentração, dobrou a velocidade. E no caso do H+, a gente tem um reagente de uma relação de segunda ordem, que aí você dobra a concentração, a velocidade quadruplica. Você triplica a concentração, a velocidade multiplica por 9. Então você tem essa relação aqui, ó, quadrática. Então, ordem 0, primeira ordem 2, segunda ordem. Beleza? Agora vamos passar para o espaço de resposta que eu já estou enrolando aqui. Então, parte 1, a fórmula molecular do ácido bromídrico é HBr. Lembra do HCl que facilitava. Aí você coloca aqui para o corretor dentro do espaço de resposta, né? Acho que era importante você mostrar como você chegou no NOx do bromo. Aí você fala, o número de oxidação do bromo é mais 5. Foi isso aqui que ele pediu. Grifei para o corretor ver, coloquei. Não pediu para determinar, aí eu só coloquei só para ser chato, tá? Se ele falasse determine o número de oxidação, aí você é obrigado a mostrar. Beleza.
Como que você agora explica aquele procedimento que a gente fez do gráfico para o corretor na hora de falar determine? Então, ele pediu a ordem de reação em relação ao H+. Você já começa falando grifando. A ordem de reação em relação ao reagente H+ é 2. Ponto. Determine, ele falou. Então, a determinação desse valor ocorre na análise comparada do experimento 2 para o experimento 4. Lembra que a gente saiu do 2 para o 4? Que ao dobrar a concentração de H+, mantendo a concentração de bromato e de brometo constante, se observa a velocidade a ser quadruplicada, exibindo uma relação quadrática ou quadraticamente proporcional, né? Ou ainda de segunda ordem. V igual a constante, concentração de H+ ao quadrado, que é o bromato, o brometo, a constante de velocidade, e aí você tem que ter essa expressão aqui, para explicar por que você dobra 1 e a velocidade multiplica por 4. Então aqui eu fui explicando tudo. Eu gosto de determinar e explicar assim. Tem gente que faz com conta, coloca lá o valor, vai substituindo. Eu acho mais confuso. Assim, tá vendo? Ó, tá bem didático. O corretor vai olhar, vai saber que você vai saber que você entendeu. Beleza? E aí a lei de velocidade, né, a equação de velocidade, é aquela que a gente colocou com as ordens de reação determinadas. Veja que elas não são os coeficientes estequiométricos, tá? Então, do bromato e do brometo é de primeira ordem e do H+ é de segunda ordem. Circulou, fechou, acabou. Se você quisesse, por exemplo, explicar um de primeira ordem, eu coloquei aqui cinzinha para você ver. Então, a ordem de relação ao reagente bromato é 1. Pois do experimento 1 para o experimento 2, ao dobrar a concentração de bromato, mantendo a concentração de brometo e H+ constante, se observa que a velocidade também é dobrada, exibindo uma relação diretamente proporcional, ou ainda de primeira ordem. V igual a constante, bromato elevado a 1. Tá? Isso aqui você não precisava colocar, que é como que você chegou na ordem do bromato e do brometo. Beleza? Veja que é uma questão que sobrou um bom espaço aqui de resolução, né? Não precisava colocar essa parte cinza, mas tem uma certa dificuldade para fazer isso aqui, principalmente em relação ao H+, tá bom? De indicação para você da VUNESP, para você treinar isso daqui de determinar lei da velocidade de reação, né? Equação de velocidade. Tem essa questão aqui da Santa Casa, que a banca também é da VUNESP para você fazer isso, olha a tabelinha aqui. E se você quiser ver umas outras coisas diferentes de cinética, química, catalisador, ordem de reação, gráficos, dá uma olhada nessa questão aqui da URCA, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa um comentário que a gente tá aí. Vamos pro próximo?